Ele andava pelas ruas com uma lanterna. Ele procurava um homem honesto. Mas talvez ele estivesse procurando um lugar errado. Se ele procurasse no meio do povo de Deus, ele não teria dificuldade de encontrar. E para nós podemos fazer assim, procurando essas pessoas, os homens bons, homens e mulheres bons, as pessoas honestas, e como nós podemos fazer assim também, cada um de nós nos identificar como sendo essa pessoa. Ele foi criado de maneira perfeita pelo nosso Deus e acabou se corrompendo por causa da entrada do pecado na sua vida. E daí em diante, ele vem vindo de mal a pior, fazendo coisas cada vez piores, cada vez mais deploráveis. E existem apenas duas classes de pessoas no mundo: as pessoas que querem algum relacionamento com Deus e as outras pessoas que não querem nada com Deus. E desde que o Deus nós sabemos que as coisas são desse jeito. Duas classes de pessoas sempre. As que querem relacionamento com Deus, as que não querem. Eu convido vocês para ler comigo em Romanos, no capítulo 3, versículos 10 ao 12. Como está escrito, não há justo, nenhum secreto, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Triste realidade. Jesus veio ao mundo com uma missão, sendo ele quem era, sendo o próprio Deus, o Filho de Deus. Ele se despe da sua condição de rei, da sua condição de Deus e vem até nós, carnalmente, sofrer todo tipo de humilhação por causa de cada um de nós. Exerceu seu ministério de salvação, no qual nós estamos imbuídos agora, no qual nós entramos. E ele vem para mudar essas coisas. Nós poderíamos visualizar e pensar em cartazes de procurados por aí, espalhados pela cidade, a procura de homens bons, procura de homens que realmente estejam interessados em ter um relacionamento com Deus, que estejam interessados em abandonar a vida pregressa, a vida de negação, a vida de fazer coisas inconvenientes que Deus abomina, e está se convertendo e mudando a sua atitude a partir de então. Nós estamos procurando esses homens. E Jesus veio em sua missão à procura de homens bons, homens que pudessem fazer a diferença, homens que pudessem ensinar a outros homens bons como se conduzir, como adquirir a salvação, como espalhar as boas novas para todos que necessitam. Infelizmente, no trecho que nós lemos de Romanos, nós vimos que o homem realmente tornou-se uma pessoa difícil. Vai de mal ao pior, enganando e sendo enganado. Graças à bondade de nosso Deus, a sua misericórdia no nosso meio não é assim. E nós temos a missão, o objetivo de estar ensinando outras pessoas a serem homens bons. Jesus saiu de seu ministério procurando pessoas, ele localizou o cobrador de impostos, que aos olhos dos homens não era uma pessoa legal, mas o Senhor, conhecendo corações, falou assim: bem, deixa que me segue. E ele foi atrás de Pedro também, de João, de pescadores e outras pessoas, e ele montou a sua equipe com 12 pessoas para cumprir o seu ministério, para levar a sua palavra nova adiante, para nos ensinar. É por causa do que nós aprendemos, por causa do sacrifício de Jesus, que nós estamos hoje aqui, temos essa oportunidade de nos alegrarmos do seu reino de salvação. Uma das necessidades mais urgentes dessa geração, na qual nós estamos vivendo bem, é de homens bons. Precisamos de homens e mulheres bons. Pessoas que realmente
tenham no seu coração aquela disposição, primeiramente de servir a Deus. No restante é consequência. Paulo, ele contou com homens bons durante o seu ministério. De acordo com Filipenses, capítulo 2, versículo 17, ele sabia que poderia morrer, ele não sabia o que iria ser dele no seu desenrolar, no seu julgamento futuro. E ele, aí no capítulo 2, versículo 17, o que ele diz? Entretanto, mesmo por sendo oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegrem-me, como todos vós me cobraram. Ele tinha consciência de as coisas poderiam caminhar tão bem como ele poderia imaginar. Ele poderia vir a falecer, morrer. Mas como ele disse, morrer para ele era lucro e ver a Cristo. Então ele estava bem quanto a isso. Mas ele sabia das coisas que podiam acontecer. Filipenses, ele tinha um relacionamento com Paulo, um relacionamento estreito com Paulo. Ele queria que os filipenses estivessem a par do acontecimento, das coisas que poderiam vir a acontecer com ele. Então ele procura, ele quer enviar alguém até lá. Alguém que realmente seja preocupado com as filipenses. E ele pensa sobre isso. Em quem ele poderia enviar. Ele estava lá com Timóteo em Roma, mas Roma estava ali com ele naquele momento, depois do Filipenses capítulo 1, nós observamos isso. Mas ele diz: eu tenho que mandar alguém até vocês, alguém que eu tenha plena confiança. Os filipenses conheciam, de acordo com o que Paulo diz, o caráter de Paulo, de Timóteo. Sabia que Timóteo havia servido Paulo como um filho sendo um pai. Sabia do caráter abnegado que Timóteo tinha. Eles tinham conhecimento a respeito de quem era Timóteo, o qual pretendia enviar. Eles conheciam muito o caráter de Timóteo. Havia dois motivos principais por que Paulo precisava enviar alguém até Cristo. Primeiro, para levar, para esclarecer, para colocar diante dos filipenses a real situação de Paulo, o que poderia acontecer com ele, as possibilidades de ser solto, a possibilidade de ser executado. A situação de Paulo poderia ser esclarecida diante daquele povo de Filipos. E mais um motivo também, Paulo está enviando essa pessoa, está enviando Timóteo para eles com o objetivo de receber notícias animadoras a respeito dos filipenses. Paulo, como um pai na fé dos filipenses, ele fez a congregação, ensinou a palavra do Senhor, essa congregação brotou em Filipos. E Paulo, como ele disse em outras passagens, ele pensava muito, e a mente dele era cheia a respeito dessas coisas, as preocupações sobre cada congregação. Não era diferente sobre a congregação de Filipos, onde ele pensava muito sobre ela, sobre o seu destino, sobre como ela estava indo. E ele queria também receber um feedback, queria saber notícias de como a congregação em Filipos estava indo. Por isso ele tem esse objetivo de enviar alguém até lá. Ele pensa em enviar Timóteo, com dois objetivos: para esclarecimento a respeito da situação de Paulo. Segundo, receber notícias animadoras a respeito dos filipenses. A passagem que nós vemos, capítulo 2, versículo 19: eu espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Vou mandar Timóteo o mais breve possível. Isso vai redundar em um contentamento a mim mesmo, porque eu vou saber da sua real situação, como vocês estão procedendo como igreja do Senhor. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses. Certamente que havia outros irmãos em Paulo, em Roma, mas naquele momento ele está dizendo que ele não tem outra pessoa, ele não tem ninguém de igual sentimento e que sinceramente cuide dos interesses dos filipenses. Então, na mente dele, Timóteo ensinou, principalmente Timóteo. E Paulo continua explicando, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de
Cristo Jesus. E ele continua dizendo a respeito de Timóteo: conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Eu vou mandar Timóteo. Vocês conhecem Timóteo, vocês sabem quem ele é. Eu não conheço mais ninguém que tenha um interesse legítimo sobre vocês como Timóteo. As outras pessoas que eu tenho em mãos aqui nesse momento, eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Havia um diferencial. E aí, meus amados irmãos e amigos, é um problema para a gente se preocupar. Se Paulo olhasse para nós agora, o próprio Jesus que anda no meio de sua igreja, olhasse para nós agora, o que ele viu? Alguém que realmente busca o interesse de Jesus, o interesse da obra de Cristo, ou ele está vendo alguém que busca seus próprios interesses? As pessoas que Paulo conhecia, que estavam em Roma, abraçavam a fé, muitos deles eram irmãos. Vamos levar os motivos, daqui a pouco um pouquinho, talvez porque ele não encontrou esses homens naquele momento, mas naquele momento ele só enxergava Timóteo. Os demais homens que ele tinha em mãos, que poderia lançar mão, não viam o interesse de Cristo, mas os seus próprios interesses. Nós temos que estar cuidando disso. Temos que colocar o interesse de Cristo em primeiro lugar em tudo em nossas vidas. Não buscar nunca o nosso próprio interesse. Está certo, o interesse de Cristo está aqui, nessa determinada ação, nessa determinada ministério que eu tenho que fazer. Mas o meu interesse está em outra posição. E as duas coisas estão se chocando. E eu vou ter que escolher entre uma delas. E muitas vezes acontece que a gente opta por escolher o nosso próprio interesse e não o interesse de Cristo. Nós temos que estar atentos, temos que observar, para não cair nessa cilada, mas buscar sempre o interesse de Cristo Jesus. Paulo buscou um homem que tem personalidade, uma personalidade que era conhecida dos filipenses. Eu não tenho ninguém de igual sentimento, ou seja, da mesma intenção, do mesmo espírito que cuide de seus interesses. Esse homem tinha que ser Timóteo. Essa tradução para nós aqui poderia ser assim: o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo, é Timóteo. Não tem outra pessoa para enviar para vocês. Não tinha que ser uma tarefa árdua, não tinha que ser difícil para Paulo, porque quando ele quisesse enviar alguém a Filipos, tinha que brotar do chão irmãos dispostos a fazer, dispostos a querer, dispostos a executar a obra que tinha a ser executada. Mas, infelizmente, muitos desses irmãos estavam preocupados e buscando seus próprios interesses e não estavam dispostos a executar o interesse do Senhor, a fazer o que o Senhor precisava que fosse feito. Homens bons têm emoções. Quando nós dizemos que existe alguma necessidade, existe alguém que precisa que alguma coisa seja feita. Nós conversamos aqui alguma vez sobre isso, sobre alguém que precisava que a ceia fosse levada na casa da pessoa. Homens bons se purificaram a fazer isso, a levar, a ter essa atitude. Eles têm emoções, eles têm empatia, eles se colocam no lugar das pessoas que estão passando por necessidades. Eles sentem aquilo como a sua própria necessidade. Aconteceu casos, eu digo até comigo mesmo, não que eu esteja me queixando, meus irmãos, a questão não é essa. Mas às vezes necessidades acontecem e nós vemos que irmãos bons se sensibilizam, eles se emocionam. E embora eles não tenham obrigação nenhuma, eles têm a vontade de ajudar. Eles dizem: eu posso fazer isso por você. E ele faz. E é gratificante quando nós vemos Jesus agindo por um irmão. Nós vemos que o Evangelho está vivo. Nós vemos que a pregação do Senhor não é vã. Que as pessoas entenderam e receberam a mensagem dele, estão passando adiante, estão colocando em prática quando ela acontece. Por outro lado, as outras pessoas, e pessoas que às vezes estão no nosso meio, que buscam o seu próprio interesse. Pessoas têm muitas desculpas, as desculpas são dadas o tempo todo. Isso começou lá atrás, já começou no Jardim do Éden. Adão
Tu comeste da fruta que eu te ordenei que não comestes? Senhor, a mulher que tu me deste, essa daí, ela me deu da fruta e eu comi. Talvez, ele está dizendo que é culpa de Deus. Se Deus não tivesse dado mulher nenhuma para ele, ela tinha escapado, ele não tinha feito nada disso. Mas a mulher nem deu para ele cair. Veja o que ele está dizendo. A culpa é dela, a culpa é do Senhor, mas a culpa não é minha. Ele diz, Senhor, todos começam comigo. Ela também diz, não tem nada com isso, foi a serpente que me enganou. Até que o Senhor acaba com a fala. E nós conhecemos a história de outra como foi. Mas desculpas são dadas inventadas desde que o pecado entrou no mundo, por intermédio de Adão e Eva. Palavras que são ditas e são compostas e são colocadas como, ok, elas são palavras bonitas, mas será que realmente corresponde à realidade? Será que se eu pedir um favor para o meu irmão, faça isso para mim? Ele diz, não, eu não vou fazer, por isso. Eu ficaria menos magoado ou mais magoado se ele inventar uma história florida, uma história bonita, para dizer que não no final, do mesmo jeito. Nós sabemos os relacionamentos nossos como são, e talvez esse sangue, talvez eu não me sangue, talvez eu me sangue naquele momento, mas talvez daqui a 10 minutos eu me entenda e fica tudo certo. Mas talvez eu me ofenda muito mais, eu me magoe, se eu entender que os irmãos estão no meio do Nós não podemos ter relações com os outros, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que ter franqueza, falar a verdade, é sim ou não, o tempo todo. Você faz isso, faço. Você faz isso, não faço. Simplesmente assim. Mas a busca que nós temos de pessoas é que estejam preocupadas com o interesse do Senhor e não com os seus próprios interesses, como Paulo achou isso em Timóteo. Havia, sim, notadamente, outros colaboradores ali em Roma. Estiveram com Paulo em Roma, Lucas, João Marcos, Tiquito, Epáfras. Onde estavam esses homens? Não sabemos. Se estavam no campo, se tinham saído para outras missões, outras coisas, mas o fato é que nas mãos de Paulo, naquele momento, ele só dispunha de Timóteo, que ele realmente pensava nos filipenses como o próprio Paulo. Esses homens têm emoções. Esses homens bons nos quais nós somos, ou pretendemos ser, esses homens bons nos quais nós somos, se preocupam. As coisas simplesmente não se encerram, mas quando nós chegamos em casa, às vezes nós conversamos com alguém, com um membro da família, ou nós conversamos com o nosso próprio Deus em nossas orações, a respeito de preocupações que nós temos entre nós e com nossos irmãos. E é maravilhoso, irmãos, quando nós sentimos o olhar do irmão preocupado. Ele vem dizer alguma coisa, eu não tenho percebido que você não estava no domingo passado. E a gente vê a sinceridade no olho desse irmão, que é autêntico o que ele está dizendo. Realmente ele tem essa preocupação. Nós poderíamos e deveríamos ter essa preocupação constante com todos nós. Chegar em casa, o que será? Não foi hoje. Será que ele se zanga sobre a televisão? Será que ele fica chateado? Se eu falar por isso da próxima outra vez que eu encontrar? Mas essas preocupações nós podemos ter com cada um de nós. Essas outras pessoas que estivessem com Paulo em Roma, talvez não tivessem a qualificação que Paulo esperava para cumprir essa missão, de ir até livros para a notícia pública. Talvez elas não estivessem dispostas a ir. Manda outro, menos eu, manda quem tiver que mandar, menos eu, como Moisés disse ao Senhor. Mas tudo isso fez com que a aprovação de Timóteo fosse mais latente, fosse mais verdadeira, como nós vimos no versículo anterior. Vocês conhecem o caráter provado, por ele escrever o Evangelho junto comigo, como pai ao filho. Esse com efeito é uma espera de criar, então logo tenha visto a minha situação. Paulo estava decidido a enviar Timóteo. E Timóteo tem essa aprovação de Paulo pelo conjunto da obra, por tudo que ele já tinha feito, ele já fazia. Quando nós temos que escolher alguém para fazer alguma coisa,
Nós escolhemos as pessoas que já estão fazendo. Nós sabemos que elas fazem, que elas já agem dessa maneira. E foi assim que Paulo escolheu a Timóteo. Essa aprovação de Paulo é infinitamente uma desaprovação para alguns cristãos lá do primeiro século e para alguns cristãos do presente século também. Alguém já escreveu uma vez: estão aqui os santos para serem ensinados, mas quem que realmente se importa? Sim, nós sabemos, existem pessoas que se importam, pessoas que estão fazendo o que tem que ser feito, mas quem realmente tem um interesse genuíno nisso? Aqui estão corações feridos a serem consolados, mas quem que realmente se importa? Nesses períodos conturbados que vivemos de morte e de luto, muitas famílias educadas. Eu tive o privilégio de receber um aluno, de receber o conforto de muitos de vocês que estão aqui. Eu não esqueci. Eu sou grato a cada um de vocês que me deu um abraço. Nesse momento, o importante é ele falar assim: eu não vou fazer muita diferença, né? Porque ele sou eu, né? Eu tadinho de mim. Mas, meu amado irmãos, faz muita diferença sim. Temos pessoas enlutadas nos nossos dias de hoje que estão com seus corações aflitos e precisam de consolo. Uma palavra que seja. E essa palavra, se não sair, um abraço que seja. As pessoas sabem: eu estou aqui, eu estou com você, eu também já passei por isso. Que nós tenhamos essa disposição, essa vontade de realmente fazer o que tem que ser feito, consolar os corações que estão enlutados. Aqui estão homens para serem abençoados por Cristo, mas quem que realmente se importa? Na passagem que nós vimos lá do Salmo, nós vemos as bênçãos em querer fazer o que é correto, as bênçãos em querer ser um homem justo e a contrapartida, o que espera daqueles que não querem nada com o Senhor. Daqueles que simplesmente querem permanecer na situação em questão, querem permanecer ímpios. Mas existem pessoas que querem, que devem ser abençoadas pelo Senhor. Nós nos importamos, de fato, verdadeiramente, de dentro de nós mesmos, com isso. Aqui estão as crianças a serem ensinadas e instruídas e guiadas ao caminho do Senhor. Mas quem que realmente se importa? Quem que realmente está fazendo esse trabalho com uma perspectiva de igreja do futuro, como que nós vimos? Quem realmente está fazendo esse trabalho para que essas crianças encontrem a salvação como nós encontramos no Senhor Jesus? Quem que realmente se importa com todas as necessidades que existem? Temos muitas necessidades na nossa congregação, evidentemente. Temos muitas necessidades em congregações espalhadas pelo mundo afora. Por que é a questão? Os cristãos de Roma não estavam preocupados com os filipenses? O que será que passava na cabeça deles que eles diziam: não, Paulo, eu vou determinar esse convite, ou estou com outras coisas para pensar, eu tenho que fazer uma viagem internas com a minha família, e nesse período aí eu não vou poder me dirigir para Filipos para fazer o que você está querendo. Pessoas não estavam tão preocupadas com os filipenses assim. Essas pessoas, quem estava qualificado, que realmente tinha a habilidade de poder fazer essa obra, não estava disposto a fazer essa viagem? Quais são os motivos? Não sabemos ao certo. O versículo 21 diz: pois todos eles buscam ter seu próprio irmão, que é de Cristo Jesus. Muitas desculpas poderiam aparecer ali, muitas alternativas poderiam ser ditas ali, muitas palavras folhadas poderiam dizer alguma coisa que na realidade não estavam dizendo, que na realidade não era verdade. Se nós temos esse costume, nós devemos parar com isso imediatamente. Devemos ser francos juntos. Sim, sim, não, não. Nada de formular, nada de inventar, nada de minhas palavras, nada de minhas verdades. Eu creio que as minhas verdades acabam por ofender mais do que a nua e crua verdade. Essas pessoas, outros irmãos que declinaram o convite,
tinham sua vida diária, tinham seus afazeres, tinham suas coisas para cuidar, tinham seus negócios, tinham filhos, tinham mães, tinham coisas para serem resolvidas. Eles colocaram tudo isso acima da obra do Senhor. Filipos era uma pequena colônia que ficava mais ou menos 1.000 quilômetros distante de Roma, em uma viagem longa. Não dava para entrar na avião, não dava para pegar um carro em 10 horas para lá, era no chinelo, era pé, era perigo de salteadores, perigo de ladrões, como nós sabemos que a situação numa viagem como essa realmente era problemática e complicada. Então, por que essas pessoas em Roma se interessariam pelas necessidades de alguém que estava a 1.000 quilômetros de distância? Por que nós temos que nos preocupar com Filipos? Por que nós temos que nos preocupar com eles? Porque nós temos necessidades aqui mesmo a serem tratadas. E aí, gente, eu faço uma venda aqui para nós estarmos estudando. Na pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho nós temos que realmente fazê-la todos a qualquer tempo. Eu não posso, no meu ponto de vista, nós podemos conversar sobre isso depois. Nós não podemos pregar o meu irmão lá de Manaus, o meu irmão para uma pessoa do mundo lá de Manaus e esquecer da pessoa que não é atendida, que está mais perto de nós, não conhece. Mas agora sim, a congregação de Manaus, os irmãos nossos, ela tem prioridade em respeito aos ímpios na medida. Vocês conseguem entender a relação que é estabelecida. Os irmãos sempre em primeiro lugar, onde quer que eles estejam. Aqui em Presidente Prudente, no país, ou fora do país, sim, os irmãos são da mesma fé e temos que estar atendendo, abraçando as necessidades. Mas quando tange a divulgação e a pregação do Evangelho, temos que começar de dentro de casa mesmo. Não temos que começar de presidente do país mesmo. Em seguida, as circunvizinhanças, assim como foi o sistema que o Senhor montou, Jerusalém, Samaria, adjacências, e depois sim aí você espalha pelo mundo todo. Quando você começa, você espalha como uma grande bomba, irradiando para todos os lados. Não vamos estar aqui conversando e irradiar o Evangelho lá do outro lado do mundo. Não. Irmãos nossos têm necessidade, sim, deverão ser atendidas. Mas na pregação do Evangelho, nós começamos por aqui mesmo, pela adjacências. Esse tipo de pensamento que os irmãos lá do primeiro século tiveram, que muitos de nós muitas vezes têm, tem impedido a obra de evangelismo, a obra de espalhar o Evangelho. Com o passar do tempo, a nossa mente está ficando egocêntrica e cada vez mais estreita, porque não é que nós permitimos, não é que nós temos pressa para essas coisas, a coisa só vai afunilando mais, complicando mais. Você começa a pensar, mas por que eu vou me preocupar com o mundo todo quando eu tenho meu país, com essa imensidão toda, para se preocupar e para fazer coisas e para atender necessidades. Mas depois disso, eu começando a pensar diferente. Para que eu vou me preocupar com esse país todo, com essa imensidão toda que ele tem, quando a minha cidade está precisando realmente de ouvir a mensagem do Senhor? E por que nós podemos pensar, para que eu vou me preocupar com a nossa cidade, que é grande, é difícil de ser atendida, quando a minha congregação tem muitas necessidades? Nós começamos a concentrar, a ficar cada vez mais estreito o relacionamento, a ficar cada vez mais egoístas em nossos pensamentos. E por que nós começamos a pensar, por que eu vou me preocupar com os membros da minha congregação, quando eu mesmo tenho tantas necessidades? E quem que se importa? Nós começamos, o inimigo que quer soprar essas ideias na nossa mente, nós achamos que não, nem deveria trabalhar mesmo, então vamos tocando assim. Cada um seguiu por onde quer, cada um se encontra lá no vestiário e vamos demonstrar. Esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia poderia acabar. Vamos ter uma historinha que vocês querem conhecer, vocês já viram também, a respeito do homem que foi dado um trabalho aí no jornal, no grande jornal, de escrever uma matéria sobre o mundo. E você tem 3 dias de prazo para fazer isso, vai para casa, fica folgado, tira folga e resolve isso. 3 dias, você passa 10 minutos, vai passar. Chegou a família, foi passeado no primeiro dia, no segundo dia ele foi para a praia, no terceiro dia ele foi para descansar. Quando faltava lá umas 2 horas já para dormir, eu não mexi com
projeto cristão. Vou escrever a respeito do mundo. Eu não tinha ideia nenhuma. Eu ia escrever, começou a ficar nervoso, porque o tempo estava passando, não tinha ideia nenhuma. E ele colocou para inspirar um mapa do grande mundo em cima da sua mesa, e pensando nele, pensando nas perspectivas, não tinha ideia nenhuma. E a pouco dele, com a animal de estimação, disse: pai, você é um artigo sobre o bichinho? Ah, menino, agora não é hora disso, não, mas peraí. Sacou o mapa que estava em cima da mesa dele, que rasgou em vários pedaços. Então, isso aqui, você vai lá, monta, e quando você acabar de montar, você vai ver o que eu vou escrever a respeito do seu bichinho de estimação. Se passar no mesmo tempo, a menina voltou com o mapa completamente cortado, restaurado. Mas como você conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? Eu vi na hora que o senhor levantou o mapa para rasgar, e do outro lado da figura, havia a figura de um homem. O mundo não sei como é, mas o homem não sei como é. Eu consertei o homem quando eu virei a folha, eu vi que havia consertado o mundo. É desse jeito. Precisamos consertar o homem. Precisamos consertar a nós mesmos. E depois de consertarmos a nós mesmos, podemos consertar a nossa congregação. E depois de consertar a nossa congregação, nós podemos consertar a nossa cidade. E depois de consertar a cidade, nós podemos consertar o nosso país. Mas é uma coisa de cada vez e gradativamente. Mas o primeiro passo para isso é: conserte você mesmo. Precisamos avaliar, precisamos entender o que está nos afastando, o que está fazendo ter pensamentos que não estão de acordo com os ensinamentos maiores do Senhor. Precisamos ver se genuinamente nós temos preocupações por nossos irmãos, se nós temos interesse realmente em nossos irmãos, como deveríamos ter. Paulo, ele sabia a respeito das necessidades que os filipenses tinham. E enviou alguém para lá, e o pensamento dele era enviar Timóteo, que realmente tinha os mesmos interesses de Paulo, quanto aos filipenses. Pessoas que não buscavam seus próprios interesses, mas buscavam os interesses de Jesus. Esse tipo de pensamento egoísta, que nós muitas vezes passamos por ele, não tem permitido o progresso do Evangelho. Nós ficamos travados, parados por causa desses pensamentos. Havia uma congregação, se era de Cristo ou não sei, mas havia uma placa na porta dessa congregação com os dizeres só Jesus. Mais de uma tarde de muita ventania, 3 letras caíram dessa placa, caiu o J, caiu o S, caiu o outro S. E quando as pessoas passaram e olharam para essa placa, só havia só eu. Nós temos que ver realmente se é só Jesus que importa ou se só eu que importa. Se nós estamos com esse pensamento, se nós estamos sendo egoístas e não interessados nas reais necessidades de nossos irmãos. Paulo apresenta um desafio para nós e para ele mesmo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o que é de outro. No versículo 33, Paulo atende e ele mesmo satisfaz esse desafio. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. O interesse principal de Paulo é a salvação das pessoas, como deve ser o nosso também. O interesse nas coisas do Senhor. É aí que estamos à procura. Precisamos de homens e mulheres bons. Precisamos de pessoas que não busquem seus próprios interesses, mas os interesses do Senhor. Procuramos pessoas que se preocupem, pessoas que sejam sensíveis às necessidades das outras pessoas. Quer que sejam essas pessoas mais próximas ou mais distantes, nós devemos estar sensíveis às necessidades. Até mesmo fora do país, se assim for necessário. Pessoas que estejam dispostas a
fazer o que puderem para aliviar as necessidades. Temos necessidades. Essa congregação tem necessidades. Abrindo nossos olhos espirituais para identificá-las, para curá-las, para confortar as pessoas que estão precisando, que estão passando. De algum tipo de necessidade, quer seja ela física, emocional ou qualquer ela que seja. Se nós tenhamos olhos clínicos para identificar e para amparar essas pessoas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a ser servos cada vez mais úteis